E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ver o processo de formação de palavras, dentro da morfologia, a gente vai ver os outros processos. Para a gente entender esse processo, os outros processos de formação de palavras, né, nós vimos derivação e composição, vimos estrutura radical, vogal temática. A gente vê agora outros processos de formação de palavras. E para ilustrar isso, a gente tem aqui uma tirinha do Calvin, né? Ele começa assim: eu gosto de verbar palavras, né? Gosta de quê? Eu pego o substantivo e adjetivo e uso como verbos. Lembra de quando acesso era um nome? Agora também é uma coisa que a gente faz, acessar, viu? Foi verbado. Verbar esquisito o idioma. Com sorte, conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão. Então, o Modatira está aí concentrado na fala do Calvin, de transformar essas palavras, tirar ela do seu uso habitual para um uso particular. Então, a gente chama isso de outros processos. Então, no caso do Calvin, ele está fazendo aí um neologismo, né? Criando novas palavras, transformando as que tem em outra classe gramatical. Então, a gente vai percebendo aí essa brincadeirinha que ele faz. Então, a gente vai ver aqui os outros processos de formação de palavras baseado aí na tirinha que traz aí o humor pela forma como o Calvi utiliza essas palavras da língua portuguesa. Então, o primeiro outro processo é o hibridismo. O que é o hibridismo, né? São palavras formadas por elementos pertencentes a línguas diferentes. Ou seja, você tem aí, no caso, a palavra alcoômetro, tá? Que é formado de álcool, que é árabe, mais metro, que é grego. Então, na junção desses dois radicais de origens diferentes se formou alcômetro. Nós temos também a autoclave, que vem aí, né, de duas línguas diferentes. Nós temos o alto, que é um prefixo grego, e clave, que vem do latim. Na junção ficou autoclave. Bicicleta, nós temos aí o bi, que é um prefixo de origem latina, mais ciclo, que é grego, mais zeta, que é et francês. Então, juntou aí esses três elementos, formou-se bicicleta. Então, cada morfema desse tem uma origem diferente, tá? Por exemplo, burocracia, como é formado burocracia? Buro, francês, e cracia, grego, né? Então, essa palavra foi formada de dois elementos de origens diferentes. Virou burocracia. Sociologia, nós temos aí sócio, que vem do latim, e logia, que vem do grego. Então, aí você observa dois elementos de origem diferente. Aí você vai me perguntar, meu Deus, como é que eu vou saber disso? É estudando mesmo, é lendo, é com o tempo. Mas você precisa entender que no processo de formação de palavras, nós temos palavras que se originam, né, de outras línguas que foram incorporadas na nossa, tá? Então, nós temos também outro processo, é a onomatopeia, que é a imitação dos sons. A gente encontra muitas onomatopeias dentro das tirinhas, né? Dos textos informais do poema. Então, você já sabe que quando você lê um texto que ele está lá reproduzindo toque-toque, né? O barulhinho da porta, como aqui na tirinha, pof, a pancada do coelhinho no Cebolinha. A gente tem pô, a gente tem smash, que é beijo, a gente tem lang, que é a explosão. Então, você vai observando isso. Quando você vê essa reprodução de sons, é onomatopeia. Outro processo de formação de palavra é sigla ou siglonização. Vocês já devem, né, utilizar isso que a gente usa na redação, essas siglas, MEC, Ministério da Educação e Cultura, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, USP, Universidade de São Paulo. Aí, então, observe, tanto o MEC como o Enem quanto o USP são usados com letra maiúscula. Então, não tem erro de você, na hora de colocar por extenso, respeitar as letras maiúsculas iniciais de cada palavra. No caso da Unicamp, você observa aí que só tem uma letra maiúscula, Unicamp. Porém, quando você for transcrever, você precisa lembrar que Campinas é nome próprio.
Então, você vai escrever com letra maiúscula, tá? Então, é só essa observação. Quando você tiver siglas, que elas são todas, né? Só a primeira que é no maiúsculo, o restante é no minúsculo. Quando você for fazer a extensão deles, você coloca no maiúsculo também, tá? Então, é só essa observação. Universidade de Campinas. Embora Camp aí seja em letra minúscula, quando você transcreve, você coloca a letra maiúscula porque ela é um nome próprio, ok? O outro processo de formação de palavras é a redução ou abreviação vocabular. E antigamente você vai observando o homem vai evoluindo, ele vai evoluindo e ele vai reduzindo as coisas, vai procurando coisas que facilitem a vida dele. Então nós temos aí, ó, antigamente era metropolitano, hoje você chama de metrô só, tá? Era extraordinário, se chama de extra. Otorrinolaringologista, você só chama otorrino, então você vai abreviando. Telefone, fone, né? Fotografia, foto. Então você vai observando. Bicicleta, bike. Então, que você vai reduzindo, né? Motocicleta, moto. Então, essa se chama redução ou abreviação vocabular. A gente vai ao longo do tempo reduzindo, né? Retirando algumas partes das palavras, deixando elas mais curtinhas. Outro processo é o neologismo, né? O neologismo é quando você cria uma palavra que ela não existe, mas você se baseia numa que já existe. Só que essa palavra ela é utilizada com a licença poética, em música, em poema. Tá? Às vezes, numa conversa informal, você inventa lá uma palavra, mas ela não foi incorporada na língua portuguesa, tá? Então, nós temos aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade, e ele fala, né? Beijo. Vou começar pelo do Carlos, não, vou começar pelo do Manuel Bandeira, tá? Perdão. Manuel Bandeira, ele diz: beijo, beijo pouco, falo menos ainda. Não invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo, te adoro, te adora. Então, você observa aí que ele cria uma nova palavra baseada no amor dele, né? Que é a Teodora. Então, ele transforma aí em verbo, o verbo te adorar, né? Que é de te adoro, te adora, que é a amada. O Carlos Drummond de Andrade também cria nesse poema uma palavra, né? No poema dele, Amar, que ele diz que pode uma criatura se não entre criaturas amar, amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar sempre, e até de olhos vidrados, amar. Ele cria aí, ó, mal amar e desamar, né? E a gente observa que na língua portuguesa essa palavra não existe. Então, quando você vê que alguém criou uma nova palavra, se chama neologismo. Às vezes para rimar, às vezes para deixar o seu texto mais interessante, mas ele não está lá no dicionário, não faz parte do nosso cotidiano usar essa palavra, tá? Outra coisa também que se discute dentro dos outros processos de formação de palavra é o estrangeirismo. Então, do que se trata o estrangeirismo? Os estrangeirismos são palavras de origem estrangeiras que podem ou não ser aportuguesadas, o que significa que tais palavras se submetem à ortografia e morfologia do português, por meio de leve adaptação ou tradução literal, né? Checar, cheque, né? Estresse, banda, toalete, tá? Etc. Então, alta costura, alta costura, centroavante, cachorro quente. Então, a recomendação é que grafemos entre aspas ou itálico as palavras estrangeiras em forma original, como mouse, driving, tá? Então, é bom vocês entenderem isso até por causa da redação, né? Se você for usar uma dessas expressões que são estrangeiras, você coloca aí, se você for usar da forma que ela é, da origem dela, você vai colocar entre aspas, tá? Se você for colocar no português, não tem problema nenhum. Mas obedecendo à origem dela, você coloca entre aspas. Eu trouxe aqui como exemplo desta questão do estrangeirismo o Zé Cabaleiro, né? É um trecho da música dele, se vocês conhecem, que ele faz dentro dessa, às vezes até crítica, né? E se tem alguns estudiosos criticam muito esse estrangeirismo.
essa apropriação de uma língua que não é nossa e ficar falando, sendo que a gente nem valoriza a nossa. Então ele diz assim: venha provar meu brush, saiba que eu tenho approach, na hora do rush, eu ando de ferry boat, né? Eu tenho savoir-faire, meu temperamento é light, minha casa é high-tech, toda hora rola um insight. Já fui fã de Terra Tour, não sei se é assim, tá? Hoje me amarro no Splash. Minha vida agora é cool, meu passado é que foi trash. Então você observa que ele vai construindo toda a música dele baseada nesse estrangeirismo, tá? Então é muito interessante. Mas a gente sabe que alguns estudiosos criticam muito essa apropriação, porque o brasileiro acaba valorizando mais a língua estrangeira do que a própria língua portuguesa, tá bom? Então, a gente fica aqui com outros processos de formação de palavras, um cheiro no zóio e até a próxima.